O grupo de estudos espíritas Isabel de Aragão vem convidá-lo a participar em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iniciaremos o estudo do capítulo 15º, cujo tema principal é Fora da caridade não há salvação. E vamos então começar. Ora, o tema deste nosso capítulo, Fora da caridade não há salvação. E os itens que compõem este capítulo são os seguintes: o necessário para salvar-se, o bom samaritano, o maior mandamento, a caridade segundo São Paulo e fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E temos também nas instruções dos Espíritos o tema fora da caridade não há salvação. Hoje iremos tratar dos seguintes itens: o necessário para salvar-se, o bom samaritano e o maior mandamento. E vamos então começar pelos itens 1, 2 e 3. E nos diz o mestre: mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era hóspede e reconheceste-me, estava nu e cobristes-me, estava enfermo e visitastes-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei lhes dirá: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo e no cárcere e não me visitastes. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, sequioso ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixámos de te assistir? Então lhes responderá ele dizendo: na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. É o relato de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Agora vamos ouvir a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondestes bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse:
Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo o levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando o viu, se moveu de compaixão. E chegando-se, atou-lhe as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro e lhe disse: tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro: aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai, e faze tu o mesmo. Este é o relato de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. E nos diz Allan Kardec: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar, e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. A homens como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem melhor aceitas, não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga, no tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia a inquirição? Pergunta o juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele só pergunta por uma coisa: a prática da caridade. E se pronuncia dizendo: passai à direita, vós que socorrestes aos vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz alguma distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não. Pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta a caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria.
Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. E vamos parar aqui um pouco para fazer algumas reflexões sobre este tema. Ora, o necessário para salvar-se e o bom samaritano. Bom, as palavras e as parábolas eram como pequenas histórias que, invocando personagens ou criando figuras de fácil compreensão, impressionavam as mentes daqueles a quem Jesus se dirigia, dado que neles o intelecto ainda não estava suficientemente desenvolvido a ponto de poder compreender e reter os ensinamentos novos. Os hábitos ancestrais, associados aos vícios de interpretação, arraigados a conceitos muito personalistas dos evangelhos, onde se dava maior valor à letra morta que aos exemplos vivos que era necessário vivenciar e que, para serem realmente postos em prática, exigiriam mudanças de atitude para as quais ainda não estavam preparados, eram realmente um esforço e um estorvo que fechava a mente daqueles irmãos. Então, para serem acordados, para que a sua mente pudesse ser arejada, precisavam figuras impactantes, de fácil assimilação, que, baseadas no cotidiano, eram bem compreendidas mesmo por mentes menos evoluídas. Não é por acaso que Jesus era, é e sempre será o mestre dos mestres. E, em qualquer época, ele terá sempre os meios mais adequados às necessidades de cada um de nós. Invocando a parábola do rei, Jesus nos lembra que o bem precisa ser exercitado continuamente e também com toda a gente. E também nos alerta para o facto de que, fazendo-o com toda a gente, é o mesmo que fazê-lo a Deus. E o inverso também é verdadeiro. Assim que, quando fazemos o mal a alguém, estamos também a fazer o mal a Deus. E aqui precisamos ter em conta quanto o conhecimento, por sua vez, transfere para cada um de nós uma quota de responsabilidade que, bem o sabemos, é proporcional ao conhecimento adquirido. Antes não sabíamos, mas agora sabemos que todo o bem ou todo o mal que fizermos aos nossos irmãos é como se o fizéssemos a Deus. É realmente muito importante que possamos ter sempre presente os ensinamentos do Evangelho. Na qualidade de aprendizes que somos, precisamos refletir se estamos aproveitando já do chamamento que nesta parábola está sendo feito. Será que já estamos pondo em prática os preceitos ali referidos? Talvez seja interessante e oportuno relembrarmos porque reencarnamos. Pela necessidade de evoluirmos, de progredirmos, direis vós. Sim, como a necessidade faz o engenho, vamos adestrando nossas capacidades, nossa inteligência, sempre que trabalhamos e nos empenhamos na procura de soluções que resolvam as nossas necessidades. É a necessidade de alimentos, de roupas, de cuidados, de saúde, de entretenimento, de educação, enfim. Nessa busca, nesse trabalho, vamos aprendendo a lidar uns com os outros, num necessário relacionamento que nos vai aproximando cada vez mais. Porém, muitos de nós continuamos a não ser felizes e não percebemos onde está a causa. Muitas vezes até acusamos a má sorte dessa situação que nos constrange. A verdade é que procuramos a felicidade em coisas supérfluas, de pouca duração, e não estamos dando real atenção a todo um conjunto de fatores que desde há muito tempo nos têm sido apontados como caminhos, como roteiros fundamentais para que possamos construir a felicidade. Ora, relativamente a isso, cabe aqui fazer uma pergunta. Quando é que somos mais felizes? É quando recebemos ou quando damos? Todos já experimentamos o prazer que sentimos, quer quando recebemos, quer quando damos. E é fácil concluir que ficamos muito mais felizes sempre que alguém se sente feliz por mérito nosso. Ao darmos, nos sentimos bem. Ao fazermos os outros felizes, sentimos maior cota de felicidade. E nesta parábola do rei, o mestre nos convida, nos mostra a importância enorme que é a doação aos outros.
Ele nos ensinou que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como Deus não se torna patente aos nossos sentidos e não podemos vê-lo, o caminho é amar ao próximo como a nós mesmos. Amando sua criação, estamos a amar a Deus. Por sua vez, na parábola do bom samaritano, fica claro que o nosso próximo é todo aquele que necessita de amparo imediato. Fica também claro que aqueles que devem praticar a caridade não necessitam estar filiados nesta ou naquela seita ou religião. Não existe aqui qualquer privilégio da ortodoxia da fé ou seres privilegiados porque sujeitos a práticas ou formalidades externas de culto ou religião. Verifica-se ainda que a religião não salva ninguém, embora seus ensinamentos confiram maior cota de responsabilidade aos seus seguidores, que já deviam saber como proceder para progredirem. No contexto da religião, Jesus coloca até o samaritano, considerado herético, acima do levita e acima do sacerdote, que, sendo ministros da Igreja e, em consequência, conhecedores da boa moral, nem por isso foram capazes de praticar a caridade ao próximo. A religião é importante? Sim, na medida em que contribui para o esclarecimento das criaturas, aproximando os seus adeptos a Deus, tornando-os mais solidários e fraternos para com os outros. Mas dia chegará em que já não precisaremos da religião ou do espiritismo para praticarmos o amor. Relembramos que amar é fazer o bem aos outros. Amar é ação. Não chegam as boas intenções, os bons sentimentos. Nesta parábola do bom samaritano, com que Jesus nos prendou, poderíamos tirar as seguintes ilações. O viajante assaltado representa a humanidade saqueada dos seus bens espirituais e da sua liberdade pelos poderosos do mundo. O sacerdote e o levita significam as religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna, que é a doutrina de Jesus, a doutrina do amor. Vinho é o suco da vida, é o espírito da palavra do Mestre Jesus. Os 2 denários dados ao hospedeiro para tratar o doente são a caridade e a sabedoria, e o mais que vier a gastar significa abnegação, paciência, dedicação, etc. O hospedeiro representa os que receberam os ensinamentos de Jesus. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Alimentar os famintos, dar água aos sedentos, teto aos desabrigados, vestir os nus, visitar os desfavorecidos e doentes, eis aí o caminho ensinado por Jesus. E que fazer para entrar na posse da vida eterna? Jesus nos trouxe apenas um conceito, uma regra de ouro que se adapta a todas as situações da vida. Vejamos o que nos diz ele nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. E nos diz ainda: fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem, mas fazei-o sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Amai até aos vossos inimigos. Amai ao vosso próximo, como a vós mesmos. A Terra é ainda um planeta de expiação e provas, e em consequência, face à sua destinação, a maldade ainda aqui existe. Mas a maldade é apenas temporária, e será tanto mais curta quanto mais nos esforçarmos em combatê-la, não a alimentando, não revidando. Se ao ódio responderemos com ódio, se ao mal que nos fizerem respondermos com a vingança, estaremos gerando mais ódio.
Não esqueçamos que, para Deus, há apenas filhos em aprendizado. O malfeitor também seu filho e, portanto, é nosso irmão, apenas com necessidades maiores, a exigir maior conta de amparo. Claro que muitos de nós já dirão, mas eu não quero mal de ninguém. Eu até já gostaria que todos fossem felizes. Que ótimos são esses bons sentimentos. Mas querer o bem dos outros não é amar. Amar é fazer o bem aos outros. Amar é doação, é ação, como já dissemos. Precisamos fixar em nossa mente que Jesus não faz da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. É uma obrigação de que não podemos abrir mão. E vamos continuar agora com o outro tema. O maior mandamento. Ora, e vamos ouvir a palavra do Mestre. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Relato de Mateus, capítulo 13º, versículo 30 a 40. Caridade e humildade. Esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via de perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras. Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: e o segundo, semelhante a este, é, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E aqui finalizamos a primeira parte do nosso capítulo 15º. E vamos então aqui para as nossas reflexões sobre este tema, o maior mandamento. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A caridade precisa nascer do coração, ela precisa ser fruto do esforço próprio, para que depois surjam as bênçãos de Deus e de Cristo. Tudo o que se faz exige esforço. Todo esforço necessita de inteligência, e toda a inteligência tem proveito quando norteada pelo coração. Os irmãos que necessitam da nossa assistência estão-nos dando a oportunidade do serviço fraterno, e nisto lembremos o amor de Cristo para com os necessitados. Lembremos como procedeu com aqueles que dele necessitaram. Em Maria de Magdala, ele não enxerga a mulher da vida errada, e sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade, plasmando a sua beleza espiritual e transmitindo-lhe mais tarde a mensagem divina da ressurreição eterna. É ela a primeira a vê-lo depois de ter desencarnado. Em Zaqueu, não identifica a sua usura e a apropriação indébita, e sim o missionário do progresso, enganado pelos desvarios de posse, e por essa razão devolve-lhe o raciocínio à administração sábia e justa. Em Pedro, no dia da negação, não repara no cooperador enfraquecido, mas sim no aprendiz e vigilante,
exigindo compreensão e carinho, e com o tempo transformam em baluarte seguro do Evangelho nascente, operoso e fiel até ao martírio e à crucificação. Em Judas, não vê o discípulo ingrato, e sim o colaborador traído pela própria ilusão, e mesmo sabendo do seu fascínio pela honraria terrestre, sacrifica-se até ao fim, aceitando a flagelação e a morte, para doar-lhe o amor e o perdão, que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Então, busquemos algo do olhar de Jesus para nossos olhos, e a crítica será banida do mundo das nossas consciências. Nesse estágio teremos atingido o grande entendimento, que nos fará ver em cada ser do caminho, mesmo nos mais inquietantes espinheiros dos erros, um irmão nosso, necessitando, antes de tudo, do nosso auxílio e da nossa compaixão. E peçamos ao Divino Amigo que nos abençoe eternamente. Assim, ao recebermos à nossa porta um carente, ofertamos algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir o coração, mesmo quando não pudermos ser úteis. Visitando o lar dos que necessitam mais do que nós, sejamos afetuosos, tendo em conta o respeito natural pela família, em vez de enverdar pelo caminho da censura. À mesa, não reprovemos os modos, expressões e hábitos porventura diferentes dos nossos, calando críticas e manifestações de azedume que agravariam os laços da verdadeira fraternidade. Se instados a socorrer o corpo enfermo ou dolorido de alguém, pensemos nos seres que nós amamos e imaginemos a gratidão que teríamos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos. Precisamos ser afáveis e amigos junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. Eles não são simplesmente nossos irmãos. Eles são aqueles de quem o Cristo disse: todo o bem que fizerdes a um destes, é a mim que o fareis. Precisamos então demonstrar carinho e consideração para com todos, como se fosse para com ele, o Divino Mestre, ainda que sejam em pequeninos gestos de amor. E assim, vamos recordando o olhar de Jesus, compreensivo e amoroso, esquecendo o argueiro nos olhos dos outros, que às vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhadas humanas. No cego de Jericó, não encontrou o homem inutilizado pelas trevas, e sim um amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe a visão para enriquecer a sua existência. Temos consciência de que muito longe nos encontramos de Jesus, mas para começar a imitá-lo, todos estamos em condições de fazê-lo desde há muito. O maior mandamento é a síntese mais perfeita que integra todas as virtudes necessárias para que conquistemos a felicidade. Guardando em nossa mente esse sublime ensinamento e passando a exercitá-lo regularmente, é o único caminho que nos dará acesso ao reino dos céus, porque nele se encontra a fórmula da caridade. Amar a Deus é sermos tolerantes para com os seus filhos, nossos irmãos, que porventura possam ferir-nos. Amar a Deus é sermos indulgentes para com aqueles outros seus filhos que ainda se comprazem no erro. Amar a Deus é perdoar-nos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, as faltas que esses seus filhos possam cometer contra nós. Amar a Deus, acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração, e amar ao próximo como a nós mesmos, é o único caminho para a felicidade. E com estas reflexões, damos por concluído o estudo da primeira parte do capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. Gratos pela vossa presença e com o nosso abraço fraterno nos despedimos. E até breve.